Bem-vindos ao canal Através de Espelhos, eu sou a Ju Baízi. E eu sou a Jaque Baízi. E hoje nós vamos resenhar um dorama tão lindo, gente, tão fofinho, que é Romance is a Bonus Book. Romance is a Bonus Book é um dorama sul-coreano de 2019. Ele tem 16 episódios, o gênero dele é comédia romântica e está disponível na Netflix. Bom, gente, então antes de começarmos a falar sobre esse dorama lindo, já vai dando o seu like aí, se inscrevendo no nosso canal para você não perder nadinha. E sobre a série, ela vai começar contando a história de dois amigos, que é o Shan-yo e a Kang-ni. Eles se conhecem ainda na infância, quando ela salva ele de sofrer um acidente de carro e ela acaba sofrendo esse acidente no lugar dele. E quando ela tá no hospital, ela meio que obriga ele a visitar ela todos os dias. E nessa visita ele vai levando livros para ela ler, o que faz com que essa criança desenvolva então um gosto pela leitura. Eles têm uma diferença de idade de 5 anos, o que faz com que ela trate ele como se fosse um irmãozinho mais novo dela. E ela não sabe, não tem noção de que ele gosta dela de uma forma mais romântica. A série ela começa e no primeiro episódio você vai ter o casamento da Dani. E o seu amigo de infância ele vai estar lá para apoiar ela e também tocar piano, que é uma das muitas qualidades que ele tem. Só que quando vai ter a entrada da noiva, ela não entra, ninguém sabe para onde ela foi. E aí esse amigo de infância vai atrás dela e quando ele encontra, eles conversam. E no final das contas, você acha que ela não vai casar, mas ela volta e casa. Então tem uma passagem de tempo de 11 anos na série. E aí mostra a Dani já separada do marido. Há um ano ela mandou a filha estudar fora, porque sai mais barato a filha estudar fora do que dentro da Coreia, e ela tá ali desempregada, procurando trabalho e com a vida toda acabada. Então nós temos a Kang-ni com 37 anos, desempregada, divorciada, tentando retornar para o mercado de trabalho, o que é muito difícil, porque ela não consegue um bom emprego, já que ela ficou 11 anos parada, e ela não consegue um emprego ganhando menos porque ela teve uma boa formação e ela foi muito boa no trabalho dela. Então ela está desesperada, fazendo vários bicos e também trabalhando como empregada doméstica na casa do seu melhor amigo. Ele não tem noção de que ela está trabalhando como empregada lá, ele acredita que ela arrumou uma outra pessoa, mas ela está trabalhando escondida e ela come escondida na casa desse amigo e também toma banho escondida na casa desse amigo. Só que ela tá dormindo na antiga casa que ela morava com o marido, mas essa casa ela já tá condenada e pronta para ser demolida. E enquanto isso ela tá escondida lá dentro, ela tá com uma pequena mala de roupa, porque as outras coisas ela já deixou no sótão da casa do amigo, e ela tá lá dormindo tranquilamente, que no dia seguinte ela vai ter uma entrevista de emprego. Só que quando ela acorda com o barulho do pessoal já para demolir a casa, e ela sai desesperada de pijama, e aí quando eles veem que tem uma mulher, eles ficam assustados, ela junta as coisas e vai se trocar em um local público para a entrevista de emprego dela. Mas quando ela tá no ponto de ônibus tentando colocar o sapato, um sapato ele se perde no meio ali dos ônibus e dos carros. Ela fica desesperada procurando esse sapato, mas ela não consegue achar, o sapato some da vista dela, ela perde o horário da entrevista de emprego e aí ela tá com a mala de roupa assim no ombro dela, com uma cebolinha, que é a única coisa que ela tem. Ela tá com um pé do sapato só, andando pela rua. Então ela simplesmente tira esse sapato, joga ele no lixo, perto de uma loja de conveniência. E aí, para completar esse dia trágico, começa a chover. E aí, no meio dessa chuva, ela ali toda molhada, bebendo, tentando ligar pro seu amigo, mas ele não atende, segurando aquele vaso de cebolinha, a vida toda destruída, até que aparece um cara, meio que conto de fadas assim, e coloca o guarda-chuva sobre ela, e depois ele entrega um sapato e coloca esses sapatos no pé dela, que serve certinho, que por coincidência é o sapato que ela perdeu. Então ele pegou um sapato na rua e achou outro no lixo e colocou ali nos pés dela. É meio que um conto de fadas, só que ela fala que ela não acredita, né, no conto da Cinderela, que a vida dela é bem mais difícil, a realidade dela é mais difícil. E aí ele deixa ela com o guarda-chuva, ela passa a chamar ele então de Senhor Guarda-Chuva. E como ela não tem nada para oferecer a não ser aquele vaso ali de cebolinhas, ela entrega a cebolinha para ele e ele chama ela de Senhora Cebolinha. Depois disso, o que ela faz? Vai para casa do amigo, ela toca a campainha lá e quando ele atende e vê ela toda ensopada, ele fica preocupado
e ela pede para dormir lá aquela noite. Ele fala: não, você brigou com seu marido, eu te levo de volta para casa, o que tá acontecendo? Ela não quer contar para ele, ela pede para ficar lá só aquela noite, então ele fala: ok, você pode ficar aqui. Então ela passa a noite e diz que no dia seguinte ela vai embora. Só que ela não faz isso. Quando ele sai para trabalhar, ela simplesmente se instala no sótão dele e fica dormindo lá por um tempo, até que ele vai descobrir que ela tá lá. Demora um pouquinho. Por outro lado, seu amigo, que é o Chainho, ele tá com 32 anos de idade, ele escreveu um livro e consegue, né, viver ali com os direitos da publicação desse livro. Ele é editor-chefe de uma editora de livros, ele é professor numa universidade, então ele é super bem sucedido. A casa dele era uma casa boa e ele tá vivendo bem, mas ele não tem noção de que a Dani tá passando por tudo isso. E, como a Jaque disse, demora um tempo para descobrir, mas quando ele descobre a tragédia que tá a vida dela, ele vai ajudar e ele vai fazer de tudo para acolher ela. Afinal, ele é, né, amigo dela, mas ela também é o grande amor de adolescência, juventude, e ainda é o grande amor da vida dele. Então, gente, no geral a série ela é bem realista, ela vai mostrar o dia a dia de uma forma bem leve. Ela é uma série que vai aquecer os nossos corações, vai mostrar as dificuldades de você voltar para o mercado de trabalho depois de ficar um tempo afastado dele. No caso da Dani foi mais ou menos uns 11 anos que ela ficou. Então essa dificuldade em você retornar para esse mercado de trabalho. Ela vai tratar também de um outro assunto, que é um escritor de livros que ele simplesmente sumiu. Ninguém sabe o que aconteceu com ele, e aí rola esse mistério no meio da série, quem é esse cara, onde ele tá, o que aconteceu com ele, e também envolve os outros personagens. Enfim, gente, vai ser um dorama ambientado numa livraria, numa editora, e para os amantes de livro vai ser extremamente encantador. Algo que me marcou bastante, que eu achei lindo, foi, né, sobre os livros. Então, as pessoas que trabalham nessa editora, elas são apaixonadas pela publicação, pela produção, pela confecção toda do livro. E eles dizem assim: mesmo que um livro não venda bem, alguns livros devem ser compartilhados com o mundo. Mesmo que muitos não os leiam, eles serão um tesouro para quem leu. Um livro pode abordar profundamente uma área específica da vida e nos ajudar a entender a vida. Então, existe uma paixão muito grande por esses personagens que trabalham nessa editora e uma paixão muito grande pelos livros. Gente, vai ter muita cena de romance para você ficar com o coraçãozinho bem quentinho. Vai ter comédia para dar bastante risada. Olha, de todos os doramas que a gente assistiu, esse é o protagonista assim que mais tem atitudes positivas em relação a outras pessoas. Ele trata muito bem as pessoas à sua volta, ele é uma pessoa generosa, altruísta. Além de tudo, ele é lindo, né? Ai, gente, muito fofinho. A fotografia ela é maravilhosa, ela é bem clara, até pelo esse ambiente de editora, de livros e livrarias. Então é uma fotografia encantadora. Os figurinos são apaixonantes, exceto o da Dani, né? Uhum. A gente achou assim o figurino dela um pouquinho largo, mas no geral o figurino ele é muito bonito de todos os personagens. O personagem do Sr. Cha tá sempre muito bonito. Só quando ele tenta se arrumar, que fica com aquele figurino meio colorido demais. Só teve uma cena que ele não se vestiu bem. No resto, ele tá a série toda maravilhoso. Mas o figurino é 10, a fotografia é 10, a trilha sonora ela é belíssima, então vale muito a pena. E a abertura da série é muito bonita, porque vai ali com aquele livro que vai sendo folheado e algumas frases escritas naquele livro e sempre começa assim, ó, mais uma vez, eu abro um livro sobre você e dá início ao episódio. Então vale muito a pena. Gente, outra coisa que tem assim maravilhosamente nessa série são os diálogos entre os personagens. Então esses roteiristas estavam com tudo quando eles escreveram, porque teve frases marcantes, frases de impacto, e uma que marcou muito a gente também, a comparação de pessoas com livros. E é muito legal. Fala assim, ó, os livros são bons. Se você reler um livro que leu aos 10 anos, vai ser completamente diferente porque você mudou. O livro não muda, mas o coração do leitor sim. Um livro inspirador para um pode não ser para o outro, por isso encontre o seu. Então, pessoas são como livros e esses livros merecem ser lidos e você pode encontrar o livro que você vai ler. É lindo, né? Bom, agora a gente vai falar também um pouco sobre os personagens. A partir de agora, nesse vídeo, vai ter spoilers, porque a gente vai dar considerações, aquilo que a gente achou sobre eles.
Mas se você já assistiu, continua aqui com a gente, você não vai se arrepender. E o primeiro personagem que a gente vai trazer é o Chanyo, que ele é protagonizado pelo Lee Jong-suk. E, gente, ele é maravilhoso, um personagem extremamente cativante. Claro, o Lee Jong-suk ele é lindo, né? Mas o personagem do Sr. Cha, ele é gentil, ele é carinhoso, ele é prestativo, ele é trabalhador, ele é fofo. Ele é aquele personagem que trata bem todas as pessoas, então independente se é uma pessoa que está sendo gentil com ele ou não, mesmo quando ele está enciumado, mesmo quando ele não gosta de uma situação, ele não responde com grosseria. Então ele é aquele personagem que mais tem características positivas de como deve ser um ser humano. Ele é uma pessoa assim extremamente bela em todos os aspectos. Tem uma menina que trabalha com ele, que ela é super apaixonada por ele. Em nenhum momento, gente, ele trata mal ela, ele desfaz dos sentimentos dela. Ao contrário, ele é sempre muito educado, ele respeita ela, ele tem uma amizade muito linda com ela. Ele também tem uma amizade linda com o seu chefe, que foi o cara que convidou ele para trabalhar na editora. Eles se conhecem ali já há um bom tempo, eles têm uma amizade muito bonita e ele tem um respeito muito grande pelo seu ex-professor. Ele trata muito bem todas as pessoas, é um cara realmente admirável. Inclusive, ele trata muito bem o senhor guarda-chuva, que é quem gosta da Kandani também e que começa, né, a mostrar um interesse amoroso por ela. Mesmo enciumado, ele não destrata ele, pelo contrário, ele sempre responde com bondade a todas as grosserias, a todas as coisas. Então, ele é uma pessoa extremamente admirável. E em relação a Kandani, ele nunca impõe os sentimentos dele sobre ela. Então, mesmo ele gostando dela, ele não obriga com que ela passe a gostar dele também. Ou seja, gente, ele é um exemplo de homem perfeito, se é que homem perfeito existe, além de lindo demais. Então ele deixa a Kandani totalmente livre para fazer as escolhas dela, e o fato dele ter um interesse amoroso nela não impede com que ele viva a vida da melhor maneira possível. Então ele segue trabalhando, estudando, escrevendo, então fazendo tudo. Uma coisa muito interessante é que quando ele se declara para Dani e ele começa, né, a falar para ela que ele tem sim um interesse amoroso nela, ele diz assim, ó: eu não sei quando eu comecei a gostar de você. Da primavera ao verão, do verão ao outono, do outono ao inverno. Você sabe quando a estação muda? Sabe exatamente quando o inverno acaba e a primavera começa? Eu não sei exatamente quando o que sinto por você começou a crescer. Eu gosto de você, mas eu não vou impor os meus sentimentos, então continue fazendo o que você quer como sempre fez. Eu nunca sofri por sua causa. Eu trabalhei, dei aulas, escrevi livros, sempre estive ocupado e também namorei um pouco. O que eu sinto por você não me causa tristeza, porque eu arriscaria a vida por amor? Eu levei numa boa, então não leve isso muito a sério. É uma atitude muito bonita de, olha, apesar de eu gostar, eu não vou obrigar que você goste de mim. E isso faz com que seja um relacionamento extremamente saudável entre os dois. Então agora o nosso segundo personagem é a Kandani. Ela é uma mulher encantadora, ela trata também muito bem as pessoas à sua volta. Ela tem assim uma amizade com o Cha já da infância e ela trata mesmo ele como se fosse um irmão mais novo. Então ela tá lá com a vida 11 anos depois, separada, com uma filha, procurando emprego. Só que nada disso, nada do que ela passou faz com que ela desconte nas outras pessoas. Então ela é sempre uma pessoa bem correta no tratar aos outros. Ela é uma pessoa que tá lá com atitudes sempre muito positivas em relação à vida. Então ela é uma pessoa muito íntegra, como a Jaque falou, ela sempre respondendo com bondade. Tinha vezes que eu olhava e falava, viu, agora é hora de você brigar, de você, sei lá, dar o troco, mas ela nunca, gente, ela nunca pagava com a mesma moeda. E mesmo em situações quando aparentemente ela estava sendo injustiçada, ela não respondia com grosseria, pelo contrário, ela sempre respondia com bondade. Teve uma hora que eu me irritei e falei assim, nossa, será que ela vai ser sempre boba, ingênua desse jeito? Mas na verdade não. Se todos nós agíssemos como ela, se todos nós conseguíssemos olhar, né, para a vida com um olhar mais positivo e para as pessoas com um olhar mais generoso, com certeza o mundo seria melhor se houvesse mais pessoas como a Kandani. Então ela foi uma personagem que me encantou demais.
Então ela é realmente uma personagem muito incrível, ela é uma personagem muito forte, que não precisa de ninguém para salvar ela, ela toma as suas próprias decisões, ela decide se casar, é ela que decide tirar do currículo dela a sua formação para conseguir um trabalho, ela decide com quem que ela vai se relacionar. E, gente, ela tem uma mudança incrível quando ela descobre mesmo, assim, que o amigo tá gostando dela e que talvez ela sente alguma coisa por ele, a postura dela diante dele muda. Sabe aquelas brincadeiras que ela conseguia fazer antes? Ela não consegue mais, ela começa a sentir que alguma coisa tá acontecendo ali. Então ela vai ter esse cuidado maior, porque se antes ela via ele como um irmão, agora ela vê alguém com um interesse amoroso. E ele mesmo fala, olha, eu cresci, eu não sou só o seu irmãozinho, eu sou um homem agora. Então enxergar ele como um homem vai fazer com que ela mude sim a atitude dela. E claro, a gente vai querer ver o romance entre os dois se desenvolver, o que é muito fofo, mas não só o romance, né? Porque tem as escolhas individuais que eles fazem e que eles se respeitam, então ele também enxerga ela como uma personagem muito forte, capaz de fazer as próprias escolhas, então um vai ajudando o outro e esse relacionamento é extremamente saudável. Bom, gente, a terceira personagem que nós vamos falar aqui é uma menina que trabalha na editora. Eu não vou me atrever a falar o nome dela porque é muito difícil falar o nome desse povo. Mas eu vou colocar a foto para vocês saberem de quem que eu tô falando. Ela trabalha na editora já tem 3 anos. Ela é uma pessoa muito prestativa, educada, trabalhadora, ela gosta do Sr. Chá, mas assim, ela também não deixa que isso impeça ela de fazer outras coisas. E quando ela percebe que o Chá gosta da Dani, ela fica numa situação em que ela não vai desrespeitar a Dani. E uma coisa muito legal é que não existe rivalidade feminina nessa série de ai, porque eu gosto desse, eu não vou ser amigo dessa pessoa. Não, gente, elas se tratam muito bem. Você vê que assim, uma amizade saudável. Elas se respeitam, né? Sim, tem muito respeito e cresce assim dentro ali daquela empresa amizades saudáveis. E as pessoas, elas se respeitam, elas se gostam, elas são amigas de verdade. Não tem amiga da onça, não tem essa coisa feia que a gente vê acontecendo em muitos lugares, na vida real e em séries também. E a quarta personagem que a gente quer trazer é a Go-Yosun. Ela é uma das sócias, né, da editora, e ela é uma personagem incrível e que nos surpreendeu muito positivamente, porque no começo eu olhava e achava ela fria, olhava e falava, meu Deus, mas por que ela tá tratando tão mal a Dani? Por que ela tá querendo tirar o nome da Dani do livro? Por que ela tá fazendo isso? Mas à medida que a gente vê a série, a gente vê que ela é uma personagem muito íntegra, muito justa, e que a editora, ela só cresceu e ela só alcançou esse sucesso por causa dela, porque enquanto todos os personagens é muito, sabe, coração e sentimento, ela é a razão ali da editora. Então ela age legalmente, ela age com justiça, ela é uma pessoa que está sempre procurando fazer aquilo que é correto. E uma coisa que eu gostei bastante, ela fala, né, no episódio 12, para sermos justos, a Dani, ela deve passar pelo recrutamento desde o início. Então nós não vamos mudar a nossa política para acomodar uma única funcionária. Caso contrário, porque existem regras e normas. Então ela é uma pessoa que ela anda de acordo com aquilo que está na lei, aquilo que é legal, aquilo que é cabível, aquilo que pode ser feito ou não. Então é uma característica muito positiva porque ela só vai fazer as coisas de acordo com o que é regra, de acordo com o que é a norma. O que dá essa impressão dela ser mais fria, mas não, ela só está usando mais a lógica para tudo isso. Ela é a razão, né, dos personagens, ela é a razão da editora, não que ela não tenha sentimentos, mas ela foi uma personagem que nos surpreendeu muito justamente por ser essa mulher íntegra, forte e justa. Tanto que ela encontra, gente, uma forma legal, sabe, de maneira justa da Dani voltar para a editora. Então existe um momento na série em que a Dani vai precisar sair, mas ela vai achar um meio de trazer ela de volta de forma legal. Todos os outros personagens, eles tiveram um desenvolvimento bem bacana, né? O Senhor Guarda-Chuva, ele foi grosso, na nossa opinião não houve necessidade dele ser grosso, mesmo que ele tenha sofrido, então nada justifica essa grosseria, mas ele teve um arco narrativo interessante. Aquele casal que se separou, que ajudou a fundar a editora, então como é a relação entre os dois. O presidente, né, da empresa, então um pai presente, sempre muito meigo, então foi muito legal também. Os estagiários, a menina que não gostava de trabalhar e depois ela cresce ali dentro, né?
começa a amar livro como todos os outros que estão ali também, teve um desenvolvimento bem bacana. Então todos os personagens nos encantaram de uma maneira muito positiva e muito bonita. E outro personagem muito bacana é o professor, quando ele escreve aquela carta em que ele faz aquela comparação, em que todas as pessoas elas são como livros esperando para serem lidos. Então todos os livros merecem serem lidos, alguns livros vão ser compartilhados e poucas pessoas irão ler, mas um livro é capaz de nos ensinar sobre a vida, de nos ensinar sobre o outro. Então essa paixão que ele tem pela escrita e essa paixão que ele tem em relacionar pessoas com livros. Então dá um destaque muito bonito para essa carta do professor. E, gente, uma curiosidade muito legal sobre esses personagens é que o Lee Jong-suk, ele, assim, em todas as entrevistas que ele participava, quando perguntavam o tipo de mulher ideal para ele falava que era a Ina Young, porque ele acompanhava a carreira dela e tudo mais. E quando eles foram chamados para trabalhar junto, eu já imagino a felicidade dele de trabalhar junto com ela, a mulher que ele admirava tanto. E aí perguntam isso para ele numa entrevista, ele fica todo envergonhado, até pede para ela tampar os ouvidos para não ouvir ali o que ele vai falar, porque ele realmente admira muito ela. Ele foi como se fosse um fã de sucesso, né, que conseguiu ali trabalhar com a ídola dele. E outra coisa interessante também é que a Ina Young, assim como a Kandani, estavam, né, retornando para o mercado de trabalho depois de uma pausa na carreira. Então a atriz e a personagem com uma vivência ali parecida. E nós não podemos encerrar esse vídeo sem antes falar da declaração que o Sr. Cha ele faz para sua amada, que é uma declaração muito bonita, e a gente vai encerrar esse vídeo em grande estilo através dessa declaração. Quando o autor Natsume Soseki era professor, ele disse ao seu aluno para traduzir algo como lição de casa. Quando o estudante traduziu "Eu te amo" para o japonês, ele traduziu palavra por palavra: "Eu te amo". Como o povo japonês não fala isso com frequência, ele disse ao aluno que seria melhor traduzi-lo como "A lua é linda". É por isso que eu te disse, Dani. A lua é linda. Gente, imagine você estar assistindo aquela série com essa cena perfeita, maravilhosa, ele se olhando para a lua e ele falando que a lua é linda, e depois vem essa explicação, esse texto. Cara, é pra se apaixonar demais. Se ela não se apaixonasse naquela hora, eu me apaixonava no lugar dela. Eu me apaixonei só dele sorrir. Ele falar que a lua é linda, a lua é linda, sim. Bom, gente, esse vídeo ficou um pouco longo, mas se você chegou até aqui, corre fazer a sua pipoquinha e assistir esse dorama que você não vai se arrepender, porque ele tá muito lindo mesmo. E até agora, assim, a gente tá procurando um outro que seja tão bom quanto esse. Que nos cative tanto, Nossa, né? Igual Romances a Deixe o seu like, comenta aqui embaixo, por favor, indica dorama pra gente, assim, ó, se você já assistiu Romances a Bonus Book, que seja parecido com esse, ou que tenha uma narrativa tão linda quanto esse, que nós vamos assistir todas as indicações que forem colocadas aqui. Nós aguardamos a sua inscrição nesse canal para não perder nadinha. Segue no Instagram. Um beijo e até!